Houston, you've got to see this. O programa Destaque daqui da FGF TV está recebendo hoje, com muito prazer, o Eduardo Bezerra. O Eduardo Bezerra é um professor, ele lançou um livro muito interessante, chamado Inferno e Céu, Desafio à Inteligência. E ele é o escritor, ele tem outros trabalhos publicados, né? E eu queria que você, para começar esse nosso programa, professor Eduardo, o senhor dissesse como foi que o senhor começou a ter essa ideia de pesquisar um tema tão intrigante, que é um tema sagrado do ponto de vista de pesquisar todos os escritos, né, e transformá-lo em uma nova ideia. Como foi que começou essa sua pesquisa? Professor Jonas Luiz de Icapuí, eu vou dizer que a parte mais importante do seu nome é o Icapuí, porque é a terra que nos une. Com certeza. Mas, entrando na história do livro, o que acontece é o seguinte: eu nunca me conformei com a ideia do inferno eterno. A justiça humana, ela faz com que o juiz aplique a pena em proporção ao crime praticado. E naquela parábola que está lá no Evangelho de Mateus 25, de 31 a 46, dizem os pregadores que Jesus pega todos os malditos e joga dentro do inferno eterno. Isso não cabia na minha cabeça. E eu fui à procura de saber o que é que estava realmente escrito ali. E ali existe um erro de tradução. E quem vai dar razão a Jesus Cristo e torná-lo coerente são dois filósofos gregos. Um é Platão, o outro é Aristóteles. Então, considerando que Platão e Aristóteles conheciam mais grego do que os nossos tradutores da Bíblia, eu fui em cima daquelas palavras e encontrei que o que está escrito ali sobre o inferno eterno é uma lenda. Aquilo não existe. Pois é, eu queria começar a nossa conversa aqui, não sei qual é a sua visão de Deus, mas eu lembro de um livro recente, né, que causou muita polêmica, chamado Deus um Delírio. Eu não sei se você lembra do Richard Dawkins. Ele diz o seguinte, né, que o Deus do Antigo Testamento é o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e com orgulho, controlador mesquinho, injusto e intransigente, genocida étnico e vingativo, sedento de sangue, perseguidor misógino, homofóbico, racista, infanticida. Essa figura, e como é que você vai... Você tem medo dessa figura? As pessoas têm medo de Deus? Bom, essa ideia não é uma ideia nova, porque uma das correntes do cristianismo dos primeiros séculos dizia que havia dois deuses. Um Deus do Antigo Testamento, que era esse Deus vingativo, e havia um Deus do Novo Testamento, que era o Pai divino de Jesus, que advogava o amor aos outros, inclusive aos inimigos. Acontece que, no século III, no Concílio de Nicéia, Constantino, que presidiu o concílio, não foi nenhum bispo que presidiu, foi o imperador. Depois de passar para a religião cristã, né? Exato. Foi ele quem resolveu colocar em ordem aquilo que hoje nós chamamos de cristianismo ainda unido. Depois se separou entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, em 1054. Depois houve a segunda separação.
segunda separação que foi da Reforma em 1519, e aí aqui estamos nós. Mas o que eu acho é que Deus do Novo Testamento e Deus do Antigo Testamento é o mesmo, não é nada disso que nós falamos, porque a identidade dele foi dada a Moisés de uma maneira muito simples. Eu sou quem sou. Ou seja, ele não resolveu dizer coisa nenhuma a respeito de características. Ele disse que simplesmente é. Agora, o que as pessoas escreveram a respeito dele, eu considero uma injustiça, e é por isso que nesse meu livro eu digo que este livro faz justiça a Deus e, segundo, liberta do temor aquelas pessoas que ficam a pensar no inferno eterno para queimar infinitamente. Eu não creio nesse inferno eterno. Mas Deus do Antigo Testamento, depois a gente volta aqui para o Novo Testamento, ele junto com Satanás, os dois juntos, conversando, confabulando, e aquela história de Jó me impressiona sempre, né? Que não tinha nenhum justo e que... Aí Deus disse que tem justo e que Jó era uma pessoa justa, né? E ele disse que não, porque Jó era um homem bonito, uma família lindíssima, rico, e Deus autoriza que Satanás mate a família, né? E depois volta naquelas 3 vezes, né? Na última ele diz, não, mas você ainda tem muita saúde, né? Acaba até bonito, vai arranjar outra mulher, então bota a doença, e Jó continuou fazendo a mesma coisa. E Jesus também não teria se inspirado nele, certo? E em algum momento, ele dizer isso, eu até anotei aqui, aquele Jesus que também era muito brabo, ele dizia o seguinte, né? Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, procurai saber se há nela alguém que seja digno e permaneça em sua casa. Ao entrar de uma casa, saudai, paz a esta casa. Se essa casa for digna, a vossa paz desça sobre ela. Se não for digna, volte para trás. Se alguém não vos receber e nem escutar as vossas palavras, ao sair da casa e da cidade, sacudai-os o pó dos vossos pés, que no dia do juízo final haverá menos rigores para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Esse Jesus não estava se inspirando naquele Deus que era ciumento e que dizia que as pessoas ou acreditavam nele ou então... E tem alguma coisa errada nessa tradução? Não tem coisa errada nessa tradução, não. O que tem é que nós precisamos desmitificar o Antigo e o Novo Testamento. Porque, como eu disse, existe aquilo que Deus é, aquilo que Jesus provavelmente foi, e existe o que as pessoas escreveram sobre os dois. Então, entenda o seguinte, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, é um livro absolutamente humano. E sendo um livro humano, tem algumas partes com consistência e outras partes que são absoluta fábula. E lembremos uma coisa, Jesus falava em aramaico. Quem o ouvia eram pessoas simples. Essas pessoas foram transmitir a mensagem dele primeiro a judeus, que o aramaico era a língua que falavam. Mas depois chegaram a um mundo de fala grega. Quem é que garante que as palavras ditas por Jesus são exatamente as palavras que estão hoje no Novo Testamento grego? Ponto de interrogação. É por isso que eu acho que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento precisam ser lidos com atenção para ver onde existe a lógica e para ver aonde existe o mito. Eu não creio que Jesus disse essas palavrinhas
de bater os pés no chão, jogar poeira e ameaçar como Sodoma e Gomorra. Pronto, eu acho que isso não é dele. Pronto, aí mais tarde ele disse outra coisa aqui, ó. Ele diz outra coisa aqui, não vim trazer a paz, deixa eu ver onde é que ele diz. Mas vim trazer a espada. Não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, né? Porque vim separar o filho do pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, de tal modo que os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu estou achando ele muito parecido com aquele Deus do Antigo Testamento, né? Aí, e eu respondo outra pergunta, será que ele disse isso? Pronto, aí é que está. Eu não creio que ele disse isso. Pronto, os documentos mais antigos são as epístolas de São Paulo às Tessalonicenses, não é? Que teria escrito mais ou menos 70 anos depois de Cristo. 50 Tessalonicenses. Pois é, então, e Lucas, né, o evangelista Lucas, teria feito aquela pesquisa 100 anos depois, mais ou menos, não foi? Pela pesquisa, então, e como é que, de repente, esses evangelhos passaram a ser a palavra divina, né? Onde é que está? É evidente que São Paulo falava de um Cristo diferente, né? O São Paulo viu um Cristo, os escritos de São Paulo, se você der uma olhada hoje e conseguir traduzir, entende, para o nosso cotidiano, são palavras absolutamente atuais, né? Como se tivesse escrito ontem, né? E porque ele é um escritor universal. O escritor universal tem essa característica de permanecer universal em todos os tempos, né? Ele não teria sido responsável por trazer essa bondade toda dos escritos e para a religião atual? Professor João Luiz, eu acho que o senhor está ficando mais cristão do que eu, porque, na realidade, nós lemos o Novo Testamento por uma ordem errada. Paulo escreveu todas as cartas dele antes que o primeiro evangelho fosse escrito. Com certeza. Tessalonicenses, a primeira, deve ser por volta de 52, Paulo morreu por volta de 67, e quando Marcos escreveu o evangelho dele, que é o primeiro, já estamos no ano 70, Lucas no ano 80 junto com Mateus e João lá no ano 100. Agora, vamos entender que os nomes dos autores dos evangelhos são nomes que foram colocados. Porque tinha muitos parecidos, muitos Mateus, muitos Joãos e muitos... Os manuscritos antigos não trazem os nomes dos autores. Isso foi colocado depois. Mas vamos aceitar que tenham sido eles, que a tradição tenha sido respeitada. Então, veja bem, eu concordo com o seu ponto de vista em olhar Jesus primeiro sob a ótica de Paulo, que está mais próximo e que fala de um Jesus mais coerente. Cristos, né? Segundo, existe a chamada fonte que está perdida, mas que se pode captar no Evangelho de Lucas e de Mateus, quando os dois não coincidem com Marcos. E aí também nós encontramos um Jesus coerente, que é absolutamente humano e que é apenas o anunciador de uma boa mensagem. Quando nós entramos nos evangelhos, Marcos primeiro, depois Mateus, depois Lucas, aí começam a aparecer aquelas histórias mais fantasiosas, e quando nós chegamos a João, no ano 100, Jesus já está divinizado. Completamente. Aí é a velha história. Como interpretar isso? Eu deixo a seu cargo. E pronto, aqui. Então, aqui ele diz o seguinte, então, esse vídeo de Zeus aqui está o Cristo, ali está, mas não acrediteis, porque ele disse que tomai cuidado e não
desse caminho, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, etc. Aí, mais tarde, ele disse que, no fim do mundo, né? Logo após a aflição daquele dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do céu e as forças dos céus serão abaladas. Aparecerão então o céu, sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se alimentarão, verão o Filho do Homem, ele enviará os anjos com a trombeta altissonante para reunir os seus eleitos destes quatro ventos, com a trombeta de um extremo ao outro do céu. Rapaz, esse cara aqui vem mesmo para amedrontar as pessoas, né? Não. Não é não? O autor dessa passagem foi outro autor que escreveu um mito e não está traduzindo o que Jesus falou. Agora, Mas ele estava meio perturbado aqui, né? O autor desse. O autor podia. Ele ouviu Jesus dizer isso? Eu acho que não. Agora, Porque aqui é o Apocalipse, né? Quando o senhor encontrar uma passagem que ninguém mais disse antes, por exemplo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos odeiam, aí muito provavelmente existe uma palavra legítima de Jesus. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Aí deve estar uma palavra de Jesus. Então, quando ele dizia, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais sepulcros aos profetas e adornais os túmulos dos justos, dizendo, se tivesse vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices. E tomai cuidado que ninguém desencaminhe. E tu, Cafarnaum, julgais que serás exaltada no céu, serás precipitada no inferno, porque os milagres que em ti se realizam tivessem sido em Sodonia e ainda subsistiria. Aliás, digo-vos, haverá mais tolerância no dia do juízo final do que Sodoma para ti. Quer dizer, quando ele dizia isso, não era Jesus que dizia isso? Eu acho que não. Aí nós vamos entrar numa coisa que eu gostaria de lembrar. Houve um pastor chamado Joaquim Jeremias, alemão, que saiu à procura do que teriam sido as palavras verdadeiramente pronunciadas por Jesus. E ele tomou por princípio o seguinte: aquilo que outros não disseram. Então ele saiu à procura e encontrou passagens com todas as características de serem de Jesus nos evangelhos apócrifos, que a igreja relegou para o lado de fora. Daqueles 360 entendeu? que tinham. Né? E a palavra de Jesus estava lá, bem clara. E encontrou muita fantasia construída em cima das palavras legítimas de Jesus. Nesse trecho que foi lido agora, eu acredito, mas eu não sou nem pastor, nem padre, sou cristão sem adjetivo qualificativo, eu acredito que tem alguma coisa de Jesus e muita coisa da cabeça do escritor, mas que não é de Jesus. O senhor acredita que Jesus tenha existido? Porque se você levar em consideração os historiadores, eu lembro muito bem daquele livro do seu Antônio, que só tem ele, né, escrito sobre os 12 Césares, tem 2010 anos, né? Ele era o colunista social da época, o fofoqueiro, mas ele não diz uma só palavra de Jesus. E você não encontra em nenhum outro escrito histórico nenhuma palavra de Jesus, como é que os historiadores da época, e quando Jesus morreu, numa sexta-feira, aonde, entendes, o mar virou azeite, mortos ressuscitaram, o céu ficou escuro, ninguém viu nada disso, ninguém tombou nada disso. E quando o escritor disse que Jesus subiu ao céu na presença dos 70 discípulos, né? Como se fosse em câmara lenta, e que ele vai voltar também assim, entende? Isso não existe muito uma fantasia, as pessoas estão acreditando muito nisso. Aí queria trazer aqui para o seu livro de que forma você consegue colocar isso para as pessoas começarem a ler os evangelhos e os livros sagrados sob um outro prisma. Bom, eu acredito na verdade de Jesus. Que ele tem existido. Que ele tem existido. E eu me considero cristão
porque acredito nisso. Agora, Jesus não é para ser visto em função desses registros. O que eu costumo dizer é que o nada não cria coisa alguma. Ora, uma pessoa que pega 12 outras pessoas, sem preparo, sem dinheiro, sem poder militar, sem educação, e essas pessoas simples conseguem mudar a face da civilização ocidental. É bom que se diga, Então, essa pessoa oculta que está por trás dos 12 deveria ser alguém muito especial. Porque não há um general do meio, não há um filósofo, não há um ricaço, não há coisa nenhuma. Há pessoas simples trazendo uma mensagem nova de entendimento, de amor ao próximo, e são essas pessoas simples que mudam a face do mundo. Por isso eu acredito em Jesus. Se você levar em consideração, por exemplo, Maria e a prima dela, Isabel, aquele diálogo de Maria com Isabel, aquilo ali é um diálogo de pessoas absolutamente cultas, né? Bem-aventurado é o fruto do vosso ventre. Rapaz, aquilo ali é tão bonito. Será que aquilo ali não foi realmente enfeitado, né, pelo escritor sagrado, não? Bom, o mais culto de todos os evangelistas era Lucas, que era médico. E para ser médico, ele recebeu uma boa educação. E o encontro de Maria com Isabel está exatamente em Lucas. O evangelho de Lucas é o evangelho mais, vamos dizer, primorosamente escrito na língua grega. E Lucas é exatamente o evangelista que mostra o Jesus mais compassivo com as outras pessoas. Mateus, que era judeu, esse não, esse é mais irado. E Marcos, que provavelmente também era judeu. O Mateus seria o Mateus Levi, aquele que era o Mateus Levi, que acompanhou Jesus. O coletor de impostos. Coletor de impostos, mas diz que a turma diz por aí que uma vez ele estava escrevendo lá e Jesus deu uma olhada e disse, rapaz, eu não disse isso. Muito provavelmente. Isso teria Não, acontecido. mas acontece, veja bem. O registro mais antigo do Evangelho diz respeito a Mateus. Eusébio de Cesareia, que foi um cidadão que viveu na época Olha de aí, Constantino. Eusébio de Cesareia, né? Viu? Por isso que tem Joana Luiz de Capoeira. Viveu no tempo de Constantino. Ele deixou umas linhazinhas dizendo o seguinte: Mateus foi o primeiro que escreveu em língua hebraica os feitos do Senhor, porque, tendo de ir para outras terras, deixou por escrito para que os discípulos não esquecessem. Então, esse é o registro de que o primeiro evangelho teria sido escrito por Mateus. Mas foi escrito em aramaico. Cadê o evangelho aramaico de Mateus? Não existe mais. O evangelho de Mateus que nós temos hoje está escrito em grego e baseia-se fundamentalmente no evangelho de Marcos. Então, esse evangelho aramaico de Mateus, que foi o primeiro, perdeu-se. Olha, você vê hoje, antigamente, né, as pessoas falavam, ouviam o discurso de Jesus e depois iam escrever, lembrando, né, ou passavam pela oralidade, mais tarde é que resolveram escrever isso. Você imagina que hoje a turma com o microfone na TV dá um depoimento, aí depois diz assim, eu não disse isso, não foi assim que eu quis dizer, né? Imagina antigamente que as pessoas faziam isso, e escreviam muito tempo depois, quando resolveram a escrever, né? É por isso que muita gente diz que Sócrates não existiu, porque ele não teria escrito nada, e a gente supõe que foi Platão que inventou aquela história todinha para falar de Aristóteles. Né? Até eu mesmo penso que Sócrates é Platão. É o próprio Platão, né? Ele tem assistido. Então, esse Jesus não teria sido aquele Jesus de São Paulo, porque eu acho São Paulo uma pessoa tão inteligente, né?
tão verdadeira assim, por exemplo. Ele é um cara, ele era um soldado, ele era um romano, né? Um cara, e depois o cara enlouquece e vê uma luz, aquela história toda e começa a inventar a história. E porque se você levar em consideração, entende, o Jesus que ele imaginava, ele nunca se interessou, por exemplo, para ir ver onde Jesus tinha sido crucificado, ele nunca andou, nem nunca foi atrás de procurar os passos de Jesus, mas acreditava naquele Cristo, né? Aquele Cristo. Então, se as pessoas começarem a ver o seu livro, como é que eu queria que você falasse um pouco desse livro, que eu quero ver como é que as pessoas podem caminhar através do seu livro para, a partir daí, começar a ver a história sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento, porque eu vi aqui no release que você faz umas comparações, né, de trechos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais do seu livro aqui, Inferno e Céu, Desafio à Inteligência, e se falasse que o céu e o inferno, que é o mesmo que eu penso, né, que é aquele inferno de Dante e aquele céu, né, todo mundo vestido de branco, não é assim não. Esse seu inferno, não? Eu Nem quero seu voltar céu. atrás um pouquinho. Pois não. Por conta da sua provocação. Veja bem, Homero. Muitos gregos decoraram a Ilíada e a Odisseia do começo ao fim de memória. Era o que se dizia a pessoa que é um livro. Ela tinha um livro todo memorizado. E uns dizem que ele nem existiu, né? Pois é, e tem gente que diz que não existiu. Mas a memória do povo antigo era necessária porque o material de escrita era difícil. Então, eu creio que realmente a memória de Jesus foi, vamos dizer, regularmente bem preservada. E eu volto a concordar com a sua pessoa em dizer que Paulo está mais próximo de Cristo nas coisas que ele diz do que os evangelistas. Bom, e o Apocalipse eu não creio nele. Agora, sobre o livro, houve uma coisa extraordinária. Juntaram-se 2 pastores alemães, um ortodoxo, monge ortodoxo, um padre católico, que depois virou cardeal, o Carlo Martini, e mais 2 pastores americanos, um deles excelente, chamado Bruce Metzger, e esse pessoal resolveu comparar 5.700 manuscritos do Novo Testamento grego e começaram a trabalhar a partir dos mais antigos. Isso é o que hoje nós temos, inclusive, nas livrarias de Fortaleza, como a edição UBS, United Bible Society, é a 4ª edição que já existe, aonde está o texto mais apurado do Evangelho grego, do Novo Testamento grego. Aí eu fui lá. Mas, sobre o inferno e céu, está lá em Mateus que Jesus reúne o pessoal, separa as ovelhas dos cabritos, as ovelhas diz: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado, e para os malditos. Eu estou incluído entre eles, outro lado. Eu acho também. E para os malditos, ele diz: ide para Colassim Eônios. Essa palavra, Colassim, K-O-L-A-S-I-N, o filósofo Aristóteles, no seu livro A Retórica, capítulo 10, número 17, seção 6, diz: Colassim se aplica em benefício da pessoa que sofre. Então, o Colassim era aquele castigo que se dava como forma de educação. Eu fui educado com castigo. Não era como punição, era um castigo corretivo. E Platão, no diálogo Timeu, no capítulo 37, letra C, ele fala da criação do céu
e diz que existia uma eternidade, a eternidade dos deuses, que ele coloca o adjetivo eidios, A-I-D-I-O-S, e que o demiurgo, o criador, resolveu criar uma imagem dessa eternidade, mas não era possível fazê-la igual. Então, essa imagem da eternidade, o adjetivo que aparece é êonios. E esse êonios Platão diz, era uma realidade movente que se movia de acordo com a lei do número e nela está contido o tempo. Então, êonios do castigo de Mateus é temporal, não é eterno e infinito. Isso é o que eu quero deixar bem claro. E pode ser até que a gente escape aí, né, professor? Olha, infelizmente... Agora eu vou... Pois é, mas infelizmente nosso tempo aqui, ó, um papo desse a gente leva 3 dias conversando, né? Está chegando ao fim e o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. As considerações finais é que nós dois iremos para o céu, já que o inferno tem fim e nós não fazemos parte dos malditos, nós fazemos parte dos benditos e vamos para junto de Deus. Pronto. Tá certo? Tá Muitíssimo certo. Obrigado aqui pela sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outro destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.